Olá, bons dias! Você sabe o que é pressão máxima de vapor? Você sabe fisicamente o que significa umidade relativa do ar, que é tanto falada pelos repórteres de televisão? Se não conhece tudo isso, fique comigo, assista o vídeo até o fim, que depois da vinheta vamos tratar deste assunto. Saudações, meu querido, minha querida, seja bem-vindo ao canal Física Toda Hora. Aproveite este momento, se inscreva no canal, vai aí embaixo, dê um clique e rapidamente se inscreva no canal. Isso é importante para que possamos continuar os nossos trabalhos. No mais, vamos ao assunto que nos traz nesse vídeo. Pressão de vapor. Esta imagem mostra um tanto de vapor entre as montanhas de Minas. Muito bem. Seguindo, nós temos que dizer um pouco antes de falar de vapor, vamos falar da transformação das mudanças de estado na forma de vaporização. Nós temos três formas de vaporizar um líquido. Aqui eu vou falar de duas e citar a terceira. Uma delas, a que é mais comum para nós, é a ebulição. A ebulição é uma transformação, é um processo rápido e turbulento, como você pode ver nesta figura. Vejam que esse é um processo que você está acostumado a ver na sua casa. A água fica turbulenta e o processo é rápido. Em poucos minutos, uma grande quantidade de líquido transforma para a forma de vapor no estado gasoso. Um outro aspecto importante da ebulição é que para uma certa substância entrar em ebulição, em uma dada pressão, é necessária uma temperatura específica para cada substância em cada pressão que ela estiver. Um outro ponto importante da ebulição é se a pressão permanecer constante durante a ebulição, então a temperatura também permanece constante. Mas tudo isso é válido para substâncias puras. As misturas têm outro comportamento. E aqui no ensino médio, se preparando para o Enem e para o seu vestibular, nós vamos tratar apenas das substâncias puras. Muito bem. Um outro aspecto de vaporização é o mais comum, é o outro comum no nosso cotidiano, é a evaporação. Cuidado para não confundir. Evaporação é um processo lento e tranquilo. A superfície do líquido, como dessa piscina, fica serena. E a evaporação acontece a qualquer temperatura. Qualquer que seja a temperatura, você tem evaporação. Um copo com água sobre a mesa, também, se você deixar esse copo com água sobre a mesa de um dia para o outro, verá no dia seguinte que você não tem o mesmo volume que deixou no dia anterior. Como que é o processo da evaporação? É que as moléculas estão em qualquer temperatura que esteja o líquido, as moléculas têm uma agitação, têm uma energia cinética. E aquelas moléculas que têm uma energia cinética maior, elas se desprendem do líquido e passam para o estado gasoso, na forma de vapor, tanto num copo como numa piscina. E você talvez saiba que sempre tem que fazer reposição de água numa piscina, devido à evaporação, que ocorre a qualquer temperatura. Poça de água que fica no asfalto após a chuva, dependendo do tamanho da poça, com um dia, 2 dias ela desaparece. É uma forma de evaporação e ocorre a qualquer temperatura. Um aspecto, a rapidez com que um líquido evapora depende de alguns fatores. Um fator é a natureza do líquido. Você tem líquidos que são mais voláteis, como éter, álcool, diferentemente da água, que tem volatilidade baixa. A água demora para evaporar. O éter evapora rapidamente. Isso é uma questão de substância, da natureza da substância. Um outro fator que influencia é a temperatura. Claro, quanto maior a temperatura,
maior a energia cinética das moléculas. Portanto, moléculas com mais energia cinética podem se desgarrar do líquido com mais facilidade. Então, aumentando a temperatura do líquido, a evaporação, a rapidez com que ocorre a evaporação também aumenta. Um outro fator importante é a superfície livre do líquido. Nesta imagem, você tem uma piscina com uma superfície grande e uma outra com uma superfície pequena. E comparando com o copo, cuja superfície livre para o ambiente, em contato com o ar, é pequeno. Quanto maior é a superfície, maior é o número de moléculas do estado líquido que consegue se desprender do líquido passando para a forma de vapor. Certo? Outro aspecto, outro fator importante é a pressão na superfície do líquido, a pressão ambiente, a pressão atmosférica, a pressão do ambiente onde está o líquido. Se essa pressão for grande, fica difícil para a molécula do estado líquido passar para vapor. E último aspecto é a pressão de vapor do líquido. O que significa isso? Em qualquer situação, você tem moléculas do líquido passando para vapor. A quantidade de moléculas do líquido na forma de vapor sobre o líquido dificulta ou facilita a passagem de novas moléculas do líquido para vapor. Se você tem grande quantidade de vapor do líquido sobre o líquido, então a rapidez com que o líquido evapora diminui, pois tem excesso de moléculas de vapor. E para falar um pouco mais da pressão de vapor, nós vamos convidá-lo a imaginar o seguinte, e também para responder a pergunta que já aparece aí para você. O que é pressão máxima de vapor? Observe esta figura. Nesta figura, eu quero destacar a situação de que este recipiente é um recipiente que está fechado e nele contém uma certa quantidade de água, representado pela cor azul. Esta parte que parece branca, mas está um azul bem clarinho, mostra que tem uma quantidade de vapor de água, vapor do líquido. E numa certa temperatura que podemos ter esse líquido, por exemplo, uma temperatura T qualquer, nesta temperatura você tem moléculas do estado líquido passando para vapor. E à medida que vai aumentando a quantidade de moléculas na forma de vapor, vai chegar um ponto que você tem uma quantidade de vapor muito grande. E aí, cada molécula na forma de vapor que passar para o estado líquido, você tem outra molécula do líquido passando para vapor. Nesta situação, nós chamamos de equilíbrio dinâmico, em que uma molécula do estado líquido, ao passar para vapor, você tem uma de vapor que passa para líquido. Nesta situação, você tem o ar ambiente saturado de vapor. Ele está com a quantidade máxima de vapor que consegue permanecer na temperatura que o líquido e o ar está. Em outras palavras, quanto maior é a temperatura, por exemplo, nesta outra figura, se a gente aumenta a temperatura que era T na primeira figura e coloca este recipiente numa temperatura T2 maior que T, a quantidade de moléculas do estado líquido que passa para vapor aumenta. Observe que está colorido um pouco mais de azul aqui, representando que você tem uma quantidade de vapor nesta figura 2 maior do que na figura 1. Então, isto ocorre porque a temperatura 2 é uma temperatura maior do que a temperatura 1. Portanto, o ar desse ambiente suporta uma quantidade maior de vapor, pois tudo está numa temperatura maior. Quando a quantidade de moléculas do estado líquido que passa para vapor também tem vapor passando para líquido, quando atinge essa situação, o ar está saturado de vapor.
E quando o ar está saturado de vapor, a pressão de vapor dentro do recipiente atinge o valor máximo. Em outras palavras, o que é pressão máxima de vapor? É a pressão exercida pelos vapores do líquido quando estes estão em equilíbrio dinâmico com o líquido. Tá certo? Muito bem. Falando um pouquinho mais, vamos pensar na água como um exemplo. A pressão máxima de vapor depende da temperatura que o líquido está. Por exemplo, a água a 0 graus Celsius, a pressão máxima de vapor é 4,6 milímetros de Hg. Se você elevar a temperatura da água para 20 graus Celsius, a pressão máxima de vapor nessa temperatura é 17,5 milímetros de Hg. Isto significa que dentro daquele recipiente que eu mostrei há pouco, cabe mais vapor a 20 graus Celsius do que a 0 graus Celsius. Se você dobra a temperatura de 20 para 40 graus Celsius, não significa que a pressão de vapor vai dobrar. Observe, ela aumenta, mas não é o dobro, aumenta até mais do que o dobro. Se você vai de 40 graus Celsius para 80 graus Celsius, o que aconteceu com a pressão máxima de vapor? Ela aumenta mais do que o dobro, mais do que 4 vezes. Ou melhor, mais do que 4 vezes, né? Observe, a 40 graus Celsius, 55 milímetros de mercúrio. A 80 graus Celsius, 355. Ao passo que, se você estiver tudo isso que eu estou mostrando é se o experimento estivesse ao nível do mar. Agora, se a água atingir 100 graus Celsius, a pressão máxima de vapor é 760 milímetros de Hg. O que significa isso? A pressão máxima de vapor atingiu o valor da pressão atmosférica num dado local, por exemplo, ao nível do mar. Quando isso ocorre, o líquido entra em ebulição. Ou seja, o líquido entra em ebulição quando a pressão máxima de vapor fica igual à pressão do ambiente. Pois bem, quais são as conclusões importantes que a gente tira do que acabamos de falar? A rapidez da evaporação é variável, isto é, a velocidade que você tem em número de moléculas do líquido passando para vapor é variável e ela se anula quando o ambiente gasoso fica saturado pelo vapor do líquido. Nesta situação, você terá uma molécula de líquido passando para o estado gasoso e uma de gasoso passando para líquido, que é o equilíbrio dinâmico. Então, você não tem mais rapidez de evaporação, certo? Uma outra conclusão importante. A ebulição acontece a uma temperatura que a pressão máxima de vapor se iguala à pressão do ambiente. Portanto, você pode ter ebulição da água a 30 graus Celsius. Pode, depende da pressão que está o ambiente onde está essa água. Para falar um pouco disso, observe um experimento, uma demonstração que vou tentar fazer para você neste momento. Veja o seguinte, mas antes do experimento, dá um like, vai aí, se inscreva no canal e divulgue o vídeo para seus colegas. Vou mostrar para você uma taça e nessa taça nós vamos colocar um pouquinho de café que está nessa garrafa térmica. E vamos observar uma coisa. Aqui está o café na garrafa. Pode ver que não está fervendo, por isso que eu estou com a mão nele. Vou até tomar um pequeno gole. Uma temperatura confortável para beber. E agora vou tentar tirar um pouco desse café com esta seringa. E vamos observar o que acontece. Vamos observar aqui para que você não imagine que eu esteja fazendo um cambalacho. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Vou segurar esta seringa e tampar o bico de modo a não entrar ar. E observe que eu estou apertando muito para não entrar ar.
E agora observe o que vai acontecer se eu puxar este êmbolo. Veja o que ocorre. O que você visualiza? O café está em ebulição na minha mão. Olhe, vou voltar. Nesta situação, você tem pressão máxima de vapor em equilíbrio com o ambiente. Quando eu faço a redução da pressão, olha, o café entra em ebulição nesta pressão e na temperatura que ele está. Só que eu não consigo segurar por muito tempo, pois, afinal de contas, está difícil aqui de segurar a entrada de ar. Espero que você tenha compreendido, visualizado que é possível um líquido entrar em ebulição numa temperatura menor do que 100 graus Celsius. O café é praticamente água. E nesta situação, você viu ele entrar em ebulição, aquele processo turbulento aqui na minha mão. Tranquilo? Muito bem. Vamos a um outro aspecto, voltando aqui na nossa tela. O que é a umidade relativa do ar? Nós fizemos essa pergunta no início do vídeo. Pois bem, a umidade relativa do ar é a razão entre a pressão exercida pelo vapor de água no ar e a pressão máxima de vapor na temperatura considerada. Tá estranho? Vamos traduzir isso para você. Observe o seguinte: a umidade relativa do ar a umidade relativa é a pressão parcial, que aqui nós chamamos de parcial. O que é isso? O que é a pressão parcial? É a pressão que o vapor de água se encontra numa dada temperatura. Tá certo? Ok. Dividido pela pressão máxima de vapor, que naquela temperatura o ar comporta. Então vamos traduzir. Você tem o café, que aqui está. Nesta situação, vamos pensar que isto fosse água. Esta água está numa temperatura e, portanto, aqui na superfície, nesta região, tem uma quantidade de vapor. A quantidade de vapor que tem no ar nesta temperatura exerce o que chamamos de pressão de vapor. Pressão exercida pelo vapor da água. Agora, nessa temperatura, qual é a pressão máxima de vapor que pode acontecer? Isso é outro aspecto. A pressão máxima vai acontecer quando você tem o equilíbrio dinâmico. Lembra que eu falei agora há pouco. Qualquer coisa, volte o vídeo e reveja. Tá bom? Então, você tem uma divisão de duas grandezas, pressão dividido por pressão, milímetro de Hg por milímetro de Hg, e, portanto, esta divisão não vai ter unidade. A unidade que usamos é passar isso para porcentagem, porque você vai dividir uma pressão parcial por uma pressão máxima. O numerador é menor que o denominador. Nesse aspecto, você sempre vai ter, como exemplo, uma umidade que é um número entre 0 e 1. Porque se você tiver, por exemplo, um valor que dê 0,6, o que significa isso? Isso significa que a umidade relativa é de 60%. Isto significa que a pressão parcial de vapor, a quantidade de vapor que tem no ar, é 60% da quantidade máxima que poderia ter naquela temperatura. Certo? Bom, um outro exemplo, a umidade relativa, você faz a divisão, pode dar o valor de 0,15, uma umidade relativa muito baixa e perigosa. Ela significa 15%. O que significa isso? Em outras palavras, você pode calcular a umidade relativa dividindo pressão por pressão ou dividindo a massa de vapor que tem no ar naquela temperatura, dividido pela massa máxima de vapor que poderia existir
naquela temperatura. Esta razão vai dar um número entre 0 e 15, entre 0 e 1, e temos a umidade relativa. A umidade relativa igual a 1 significa o quê? Que a umidade é de 100%, portanto, isso vai chover. Quando a umidade relativa é muito alta, você tem um excesso de vapor no ar e esse vapor condensa e começa a passar por água líquida. Isso ocorre quando você está tomando banho, num chuveiro, na parede, no vidro, tá certo? Quando o excesso de vapor atinge o seu máximo, você vai ter o vapor condensando e transformando em líquido novamente as gotículas de água ou chuva. Alguns aspectos importantes. A umidade relativa do ar é importante para nós por causa da nossa mucosa, da respiração, dos olhos. Se a umidade relativa é alta, como é o nosso conforto? Como que a gente se sente? Numa situação de umidade relativa alta e temperatura alta, você transpira, você sua, e o suor não evapora do seu corpo, ele fica preso à sua pele. É uma sensação desconfortável de um ambiente muito, como é que se diz mesmo? Né? É um ambiente muito abafado. Isso gera desconforto. O oposto, quando a umidade relativa é muito baixa, o ar está seco. Então você transpira, você perde muita água para o ambiente. E ao suar, o suor evapora rapidamente. Qual é o desconforto? O desconforto é a mucosa. As mucosas da narina e da boca secam muito rápido e você precisa repor água. Tanto umidade relativa alta quanto baixa causa problemas para quem tem asma, bronquite, as doenças respiratórias. Não é isso? Muito bem. Para falar um pouquinho ou exemplificar um pouquinho disso, vamos mostrar para você uma outra situação aqui. Um exemplo de uma questão do vestibular da UFMG no ano de 2000, que fala um pouco disso que acabamos de ver. A figura representa um sistema constituído de água em ebulição, isto é, esta figura está mostrando que a água está em ebulição. Tranquilo? Mas observem algum outro aspecto. Esse recipiente está aberto. O exemplo que eu mostrei para vocês há pouco tinha um recipiente fechado. Todas as seguintes afirmativas relacionadas à situação representada estão corretas, exceto qual afirmativa está errada. Beleza? Muito bem, tem um númerozinho 3 aqui sobrando, vocês me desculpem, nós depois tiramos ele, né? Observem, letra A. A vaporização é um processo endotérmico. O que significa isso? Para o líquido vaporizar, ele tem que receber calor. Receber é um processo endotérmico. Portanto, essa é uma afirmativa verdadeira. E ele pediu para a gente marcar uma afirmativa que esteja falsa. Vejam bem, prestem atenção no enunciado. As bolhas formadas no interior do líquido são constituídas de vapor d'água. Sim, e essas bolhas, que é o vapor de água, está saindo, se desprendendo da região do fundo, subindo pelo líquido, porque é menos denso que o líquido, e vai passar para o estado gasoso. Letra C. O sistema apresenta a água líquida em equilíbrio com o vapor d'água. Opa, isso não está certo. Por quê? O equilíbrio só vai acontecer, aquela situação de saturação, num ambiente fechado, ou quando estiver chovendo. Nesta situação, não. Aqui, na situação que está representada, conforme foi mostrado, você tem água em ebulição, mas não falou que o ar está saturado. Então, você não tem a situação de equilíbrio, não. Esta afirmativa, letra C, está falsa. Ela que deve ser marcada. Mas vamos ver a letra D. Um grande número de moléculas está passando do estado líquido para o estado gasoso.
Sim, pois está em ebulição e o recipiente está aberto. Como isso está aberto à atmosfera, passa para o estado gasoso, para a atmosfera e espalha na atmosfera como um todo, e não vai atingir o equilíbrio. Compreenderam? Espero que tenha gostado deste vídeo e que compartilhe com seus colegas. Mais uma vez, se inscreva no canal e aquele abraço, bons estudos, até o próximo vídeo.